Eu estive há poucos dias na Vila Tibério, um dos bairros mais tradicionais da cidade, conversando com alguns moradores e resgatando alguns pontos importantes desse que é um dos mais tradicionais bairros de Ribeirão Preto. Vamos dar uma acompanhada nessa materinha da Vila Tibério, querida Vila Tibério, conversando com algumas pessoas ali, alguns moradores e comerciantes do bairro. Vamos lá. A Vila Tibério é um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto. Sempre foi referência e local de gente amigável e muito trabalhadora. O jornalista Fernando Braga conta, nesses depoimentos, um pouco do bairro, começando pela Praça Coração de Maria, que foi local de muitos encontros e namoros. Essa praça é centenária, como esse conjunto que nós estamos aqui, e aqui no início era o ponto assim, de encontro. À noite tinha o footing dos jovens, então os homens andavam num sentido e as mulheres andavam em outro. E tinham dois cinemas aqui, tinha o Cine Vitória aqui em frente à praça e o Marrocos, 100 metros abaixo, continuando a Luz da Cunha. Muitos casamentos nasceram aqui, que o pessoal se encontrava e acabava namorando. A praça tinha um serviço de alto-falante, que até foi conduzido pelo Evaldo Júnior, muito tempo. E anunciava-se casamentos, anunciava-se namoro, falecimentos, aniversários. E tinha a parte comercial e uma música. E tinha aquela história, né? Fulano oferece para ciclana, prova de muito amor, e aí tocava. Quer dizer, era sempre muito frequentada a praça. Nossa, essa praça assim era um ponto da Vila Tibério, era o ponto central da Vila Tibério. O pessoal saía da missa, já ficava aqui, o pessoal da escola. Aqui tinha a fonte, né? Não era luminosa, mas essa fonte funcionava. Aqui teve um coreto que funcionou por muitos anos. Então, é um ponto assim, era uma referência na Vila Tibério. Braga comenta também sobre a fundação do bairro e os moradores que vieram para trabalhar e acabaram ficando e constituindo família. Como é que foi esse crescimento, esse desenvolvimento? Quem foram os principais personagens dessa história? Então, o Tibério Augusto, ele herdou, ele era genro do João Franco de Moraes Otávio, que era dono da Fazenda Monte Alegre. Ele herdou essa terra toda. E com a chegada da ferrovia e a construção da estação, que começou a funcionar em 1885, o Tibério, que antes vendia glebas, assim, tipo chácaras, né? Começou a vender lotes urbanos atrás da estação, que eram ocupados por quem? Pelos funcionários da Mogiana, tanto funcionário de linha como funcionário da estação. Então eles começaram a comprar, trazer as famílias. Posteriormente, em 1911, começou a funcionar a Antártica. E aí o bairro adquiriu uma feição bem operária mesmo. Então todo mundo ou tinha um parente que trabalhava na Mogiana ou na Antártica. E com a Antártica começou a migração dos italianos. Os italianos das fazendas começaram a vir, então grande parte das famílias hoje assim, de origem italiana vieram nessa época. Bom, Braga, mas apesar de todas essas conquistas, né, que a praça trouxe, esse desenvolvimento que a praça trouxe para a Vila Tibério, teve seus problemas também, seus tempos de problemas. Então, com o tempo, a Vila Tibério perdeu a estação da Mogiana, perdeu a Antártica, a fábrica da Antártica fechou. O Botafogo também, que foi muito importante aqui, o estádio, o Luiz Pereira funcionando, parou também, mudou lá para o Santa Cruz. Então, a Vila Tibério perdeu assim, muita força, a pujança da Vila Tibério, e essa parte da vila aqui começou a ficar mais decadente.
E aqui, em volta da Praça Coração de Maria, também começou a ficar mais comercial. Então com isso, a população deixou de frequentar. Quem morava aqui perto já não mora mais, então... E começou a ser habitada também por pessoas em situação de rua. E aí que entram os problemas, que degrada a praça. Degrada também, né? Porque aí as pessoas ficam com medo. Inclusive aqui na igreja, o padre, ele não faz missa muito tarde. A missa dele à noite começa às 18 horas. Por conta, antes tinha missa às 7h30, 8 horas da noite. E não faz mais porque as pessoas não vêm, tem medo. A pessoa de idade, principalmente, mulher. Você faz parte da Movita, que é a Associação dos Moradores da Vila Tibério. O que é mais reivindicado? O que vocês sentem que a população, que os moradores da vila reivindicam? Olha, a gente reivindica assim, uma ação mais efetiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, das SEMAS, né? A gente acha que não está sendo feita assim, uma política de real mesmo, de ajuda. Eles estão precisando de ajuda, então, sabe, mas não tem. Assim, é tudo empurrado com a barriga, tudo devagar, e a população aumentou muito, né? Outra coisa que piorou muito aqui para a Vila Tibério foi que eles fizeram uma ação na Praça Schmidt, Francisco Schmidt, ali onde é o pronto-socorro central, e o pessoal espalhou. Então eles espalharam para onde? Para a Vila Tibério, aqui para dentro da Vila Tibério. Então não tem assim uma política de assistência social em Ribeirão Preto. Com relação ao policiamento, como é que é? O policiamento até que tem, até razoável, assim, é bom. Ele tem tanto a Guarda Civil Metropolitana como a PM, eles fazem rondas, eles estão sempre presentes. Mas não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O jornalista conta também sobre a centenária Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde muitas pessoas do bairro se conheceram e casaram. Começou assim, a importância da Vila Tibério você pode marcar pela criação da paróquia. Em 1914 foi criada a paróquia da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que aqui era uma capela, nem existia essa igreja ainda. Então foi a segunda paróquia de Ribeirão, a primeira da Catedral e a segunda aqui da Vila Tibério. Chegaram os claretianos em 1917 e em 1918 eles começaram a construção da igreja, que foi... A grande parte da população ajudou, como pedreiro, como auxiliar de pedreiro, como marceneiro. E construíram e edificaram a igreja em 1 ano e pouquinho. No Natal de 1919, ela foi inaugurada. Ela é mãe, assim, da Santa Luzia, mãe da igreja do Ipiranga, mãe da Maria Goretti, na Vila Virgínia. Tudo aqui nasceu sob a influência dela. Muitos casamentos também, muitas pessoas se casaram na igreja. Muitas pessoas foram batizadas, muitos casamentos. É uma história assim, muito, muito grande. O jornalista Fernando Braga também conta sobre a Escola Estadual Dona Sinhá Junqueira, que faz parte da história do bairro. O Sinhá Junqueira, a Escola Estadual Dona Sinhá Junqueira, nasceu como o 3º grupo escolar. Foi o 3º grupo escolar de Ribeirão Preto, estadual. O Estado construiu aqui, em 1921 começou a funcionar. É a importância da Vila Tibério, né? Você vê que as outras 2 escolas estaduais, os 2 grupos estaduais, é o Guimarães Júnior, que é o primeiro grupo, e o 2º grupo, que é o Fábio Barreto. Ambos no centro. O primeiro de bairro foi aqui, o Sinhá Junqueira. E quantos anos tem o Sinhá Junqueira? O Sinhá Junqueira foi fundado em 1921, vai fazer 101 anos, fez 101 anos agora, né? Completou 101 anos. E ele tem histórias, assim, calcula-se que mais de 70 mil alunos passaram por aqui, inclusive eu. Estudei aqui também, no primário, né? O atual ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, estudou aqui.
ele não nasceu em Ribeirão, nasceu em Goiânia, mas morou com a família aqui na infância e estudou aqui. E diversos outros, o Lima Duarte estudou aqui. E nós temos casos de médicos, de juízes e a população em geral, né? Grande parte da Vila Tibério. Você nasceu aqui, né? Nasci. Te traz muita saudade esse complexo aqui? Traz. E aqui tem uma história interessante, né? A história do porão. Porão, durante muito tempo, eles falavam que tinha fantasma, que tinha caveira, que tinha... Teve um diretor, teve uma época, na época do Orkut, nós fizemos no Jornal da Vila, reproduzimos, assim, todas as... Tinha um grupo no Orkut que chamava Quem Tem Medo do Porão do Sinhá Junqueira. E as pessoas relatavam os medos, E eu publiquei assim, 2 páginas, assim, um monte de depoimentos. E o diretor da época, o professor Silvio, o que ele fez? Ele leu a matéria e falou, não, isso não está certo. Mandou limpar o porão, limpou, tirou 2, 3 caçambas de coisa lá de entulho e começou a fazer visita, levar os alunos para desmistificar, né? Mas a história persiste ainda. Na minha época, eles dizem que tinha uma caveira assim, para aula de anatomia. E que as professoras falavam, se você não se comportar, você vai lá pro porão ficar junto com a caveira. E daí virou O que mais te traz saudade dessa época, Braga? Aqui a gente já saía, já brincava na praça. Aqui era muito, muito gostoso, né? Não tinha esse trânsito. A única rua que tinha aqui, assim, que ligava com o centro, era o Luiz da Cunha, que era mão dupla. Tinha lá na frente, tinha as porteiras da Mogiana, né? Quando o trem manobrava, tinha que parar, né? Parava o trânsito. E tinha uma passagem subterrânea que o pessoal usava para fazer xixi lá, então para passar lá tinha que fechar o nariz e correr. Porque... Quer dizer, Ribeirão cresceu, mas traz muita saudade. Traz muita, muita saudade. Outro personagem dessa história é o seu José Carlos Nocioli, sapateiro há mais de 50 anos. Seu José Carlos se diz satisfeito com a profissão e tem muito orgulho de, apesar de não residir no bairro, trabalhar há tanto tempo com gente do bem como são os moradores. Seu José Carlos, quanto tempo aqui? 4 anos. Nesse local, né? Mas na Vila Tibério total, quanto tempo? Já vai ser 60 anos já. Quer dizer, uma figura tradicional da Vila Tibério. Tradicional, graças a Deus. O que é o trabalho de sapateiro para o senhor? É a minha vida, né? Desde criancinha, desde 11 anos de idade. Tô aí, ó. Como é que o senhor aprendeu o ofício? Aprendi com o Paulo Ziotti, aí na Luiz da Cunha. Trabalhou quanto tempo aqui? Trabalhei 21 anos empregado. Ô, seu Zé Carlos, conta um pouquinho da história. Como é que é esse envolvimento do senhor? O senhor que não é da Vila Tibério, morador do Simeone, mas conta um pouquinho pra gente. Porque a gente começou desde criança aqui, né? Então até hoje, né? Agora não sei até quando vai, né? Mas o que é a Vila Tibério, senhor? O que significa o bairro? O bairro é que eu tenho tudo na vida, que eu tenho ganhado aqui, né? Tirado aqui na Vila Tibério. O senhor é uma figura tradicional aqui, né? Todo mundo conhece o senhor. Graças a Deus, todo mundo. Todo mundo me conhece aqui, sim. Freguesia de toda a cidade, né? Mas o pessoal da Vila Tibério prestigia o senhor. Prestigia bastante. Prestigia, sim. O sapateiro comenta sobre a profissão e emociona-se quando fala de seu trabalho ter dado sustento para filhos e netos. O senhor fica feliz de estar aqui na Vila Tibério, estar trabalhando há tanto tempo? Fico feliz, né? Puxa vida, aqui eu criei minha vida, né? Criei meus filhos aqui, namorei, casei. Tô criando até meus filhos já, neto. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 3 filhos. E neto? Neto tem 4. O senhor se emociona de saber disso, sabedor que o senhor trabalhou tanto tempo e agora está criando até os netos? Ixi, graças a Deus, né? Emociona mesmo. Ixi. A vida foi feita aqui, seu Zé. A vida foi feita aqui na Vila Tibério. E o pessoal entende, sua família entende, sua mulher, seus filhos entendem, né? Esse trabalho do senhor. Entende, né? Entende sim, mano. Eles ficam contentes, né, de eu
ser sapateira, né? A Vila Tibério é boa demais, né? Vixe, aqui é fora de sério. Quando não falar da Vila Tibério, é não falar de Ribeirão, né? O que significa esse tripé, né? A praça, a igreja e o colégio para vocês, moradores da Vila Tibério até hoje, Braga? Então, aqui é o coração da Vila Tibério, né? Coração centenário, que é a igreja, o colégio, que foi fundado em 1921, e nós não temos a data precisa da praça, mas a praça em 1920 ela já existia. Então é um local centenário e muito, assim, é o coração da Vila Tibério, né? Uma memória afetiva muito forte. Assim, muita coisa que deixou de existir. Então a estação, a Antártica, o Jederiksen, né, que tinha um antigo banco construtor, o Luiz Pereira, né, o estádio que movimentava a Vila Tibério, tudo isso deixou de existir. Então, hoje nós temos assim uma memória afetiva dolorida, né, ausente. E nós temos assim a Antártica que precisa ser ocupada, que está vazia, o Luiz Pereira que está abandonado o local, o Lar Santana que está abandonado, que, sabe, são coisas que isso mexe com a autoestima aqui nossa. Mas nós temos assim esse conjunto aqui que é assim, resgata a história da vila, né? O Lar Santana seria importante revitalizar? Sim, ele faz parte da história da Vila Tibério, né? É importantíssimo, assim, é um período desde 1928 que as freiras chegaram em Ribeirão, depois em 48 fizeram o orfanato. Então é importante esse resgate. E o prédio que é um monumento, assim, um patrimônio histórico da Vila Tibério, né? Que legal, viu? Que honra ter estado lá com o Braga, o seu Zé Carlos Nocioli, todo o pessoal da Vila Tibério, muito legal. E nós vamos contar mais histórias. Se você tiver uma história, manda pra gente. 99211-2125 e nós vamos até você no seu bairro. Nós vamos fazer os outros bairros da cidade também, acompanhar histórias, né? Quantas histórias tem para contar dos Campos Elíseos, do Ipiranga, enfim. Nossa equipe vai até você para acompanhar a sua história ou o seu bairro.